Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. E antes de iniciarmos com a prece, peço que todos me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Deixa eu compartilhar minha tela. Lucrará fazendo assim: reconforte o desesperado. Você não escapará às tentações do desânimo nos círculos de luta. Levante o caído. Você ignora onde seus pés tropeçarão. Estenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará seu dia de receber cooperação. Ampare o doente. Sua alma não está usando um corpo invulnerável. Esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Acolha o infortunado. Nem sempre o céu estará inteiramente azul para os seus olhos. Tolere o ignorante e ajude-o, lembrando de que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. Console o triste. Você não pode relacionar as surpresas da própria sorte. Auxilie o ofensor com seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Seja benévolo para com os dependentes. Não se esqueça de que o próprio Cristo foi compelido a obedecer. Prece inicial, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino, e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade. Afastai também os espíritos encarnados ou desencarnados que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Assim seja. Obrigado. Amém. O que vamos ler? Fred, Livro dos Espíritos, pergunta 93, perispírito. Perfeito.
O Livro dos Espíritos. Perispírito. Pergunta 93. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Resposta. Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Nota de Kardec. Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar de perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, o nosso corpo material há como se fosse, né, o nosso corpo material é uma cópia do nosso corpo espiritual, né? E o nosso espírito, ele está, por assim dizer, dentro do nosso perispírito. Só que nós não conseguimos, os espíritos não nos dizem que não é possível definir exatamente do que é feito o espírito. Nós não temos termos de comparação para entendê-lo ainda. Pergunta 94. De onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo ao outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Letra A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Resposta. É necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. É muito comum quando nós encontramos aqueles que nos procederam ao túmulo, né? Que mesmo eles tendo uma aparência diferente, eles voltem a ter aquela aparência que nós os conhecemos, para mais fácil serem identificados. Então, o nosso perispírito, ele é moldável pela força do nosso pensamento. Considerações até aqui? Podemos inferir, né, Fred, que ele é um envoltório do espírito, né? Como se fosse uma vestimenta do próprio espírito. Agora, a natureza da sua configuração, só Jesus e os espíritos superiores mesmo podem definir, né? Talvez não tenhamos uma definição aqui, né, específico para definir o que seria o perispírito. Mas podemos dizer que é um envoltório protetor, né? E também ele pode definir a identidade desse espírito, creio eu, né? O que ele realmente a forma que ele se apresenta, né? Como ele se amolda a cada existência. Isso é um mistério sobrenatural, algo sobrenatural e indecifrável. Obrigado, Rubem. O perispírito é a roupa do espírito, né? E o perispírito que imprime a forma no corpo físico, né? Quando estamos em processo de gestação, porque toda a nossa reencarnação, né, os pontos principais foram programados, e assim como o nosso corpo. Então, ele vai seguir as
as instruções do nosso perispírito. E outra coisa, é no nosso perispírito que ficam gravados também a nossa história, né? O que fizemos de bom, de ruim, né? E isso vai influenciando, né, se o nosso perispírito ele é mais leve, mais diáfano, ou se ele é mais pesado e mais grosseiro, né? É por isso que nós lemos na doutrina espírita que muitos dos benfeitores espirituais não são percebidos pelos espíritos que têm as vibrações mais adensadas. E por isso também que muitas vezes esses espíritos, eles recebem tratamento numa sessão mediúnica, né? Porque eles conseguem enxergar o médium, né? Porque o médium tem um corpo físico. E a partir das energias animalizadas do médium, esse espírito vai recebendo tratamento e, de repente, passa a enxergar os espíritos amigos que vão, né, prosseguir nos cuidados. Algum comentário, Rubem? Pois não, eu creio que também que é no perispírito que ficam o que foi pregado no plano espiritual para a reencarnação do indivíduo. Inclusive, as suas manifestação até no período correto de alguma doença ou um fato relevante em que tenha que haver uma intervenção, né, do médico. Então, sabe que numa operação espiritual, primeiro se atua nele, perispírito, para depois a cura do corpo material. É algo que eu li a respeito. Não sei se foi num dos livros do Luiz, mas, ou das minhas revistas antigas aí, as revistas Internacional do Espiritismo, que eu falei que eu tenho. Né? Então, ele traz todas as nossas marcações, né? O que nós iremos passar, os percalços que nós vamos ter, especialmente na parte que envolve medicina, doenças, etc. E tal, curas, eventuais curas, né? Ou também atuações em benefício de outrem, né? Dos nossos irmãos necessitados, de acordo com o seu grau de evolução. Obrigado, meus irmãos. Inclusive, numa palestra recente, o Dr. André Luiz, que ele é médico e professor da Faculdade de Taubaté, ele é, inclusive, responsável pela cadeira na Faculdade de Medicina e Espiritualidade, né? E a gente pode ver que a ciência, a medicina, vai se reaproximando da questão da espiritualidade, porque não há como negar, né, que a medicina do futuro, ao invés de intervir diretamente no corpo, vai passar a intervir no perispírito, porque, como você bem falou, a origem das nossas doenças, né, está no perispírito, né? Está no nosso corpo mental, emocional, espiritual, né? As doenças elas são psicossomáticas e aquelas que nós não provocamos são as que já estavam programadas, né? Eu mesmo, uma certa oportunidade, eu recebi uma mensagem de um mentor que, aos 51 anos, estava programado para eu ter uma certa doença. Caso eu não me voltasse, né, para a parte espiritual, se eu ainda estivesse alheio a essa parte, seria assim como um toque de despertador da vida. E nós notamos que certas doenças, elas têm esse viés de chamar a atenção, né? Quantas pessoas muitas vezes têm doenças, né, como câncer e outras, e a partir delas mudam o seu modo de proceder, né? Porque nós sabemos, né, que o sofrimento ele é muito mais pedagógico, ele ensina muito mais do que quando está tudo bem nas nossas vidas, né?
Comentários? Veja bem, Fred, há um treinamento, em tal idade, o indivíduo terá uma manifestação de uma doença, mas isso vai depender muito de como ele trata o seu veículo, né? O seu veículo, o seu corpo material. Então, se ele cometer excessos, abusos, etc., de todas as ordens que nós bem sabemos, ele vai antecipar, porque a sua mente vai entrar em oposição ao espírito. E quando a mente entra em oposição, o corpo paga. Não é, meu irmão? A gente sempre soube a respeito disso. Então, enquanto você estava falando, eu me recordo de um amigo que pratica a acupuntura. Acupuntura auricular. Você sabe que a orelha, se você olhar bem, ela se assemelha ao feto humano, né? E a cada ponto no pavilhão auricular corresponde a um determinado órgão. E o que eles aconselham, né? Deus já fez aquela parte, né, do lóbulo, que é para a turminha colocar seus brincos, etc e tal, a mulher, os rapazes aí. Agora, não se pode furar os pontos do pavilhão auricular, entendeu? Sob pena de que haja uma antecipação da manifestação de uma doença. É muito grave essa situação. Eu vivo falando com pessoas aí, não façam isso, não perfurem, entendeu? Não coloque isso na orelha, você está afetando o órgão importante do seu corpo. É difícil a gente convencer as pessoas, né, meu irmão? É difícil. Obrigado. Por nada, Rubem. Opa, estou gelado aqui. Os espíritos dizem que nosso corpo foi projetado para viver 150 anos, né? Mas devido às nossas diversas agressões a ele, né? E aqui a gente nem precisa falar, né? Que é mais agressivo, né? Da bebida, do cigarro, das drogas, né? Tem o comer demais, dormir de menos, né? Dormir demais também faz mal. Enfim, há uma série de coisas de condutas que a gente pode praticar contra o nosso corpo, né, e dividir e diminuir a vida útil dele, né? Então, André Luiz, quando chega no plano espiritual, né, no umbral, ele é chamado de suicida, né? E ele não entende, né, porque diz ele que ele lutou com todas as forças para manter a saúde, né? Mas depois que ele entra em tratamento, ele fica sabendo, né, que pelo fato ele ter tido uma vida desregrada, né, bebida, comida e outros vícios a que ele se entregou, ele diminuiu, né, a vida útil do corpo físico e acabou indo para o umbral e passou lá 8 anos, né? Então, isso para nós é um chamamento, né? Se nós não cuidarmos bem desse corpo, que é o nosso veículo de manifestação na Terra, nós podemos também passar por maus bocados, né? E os espíritos nos falam, né, que os espíritas também estão desencarnando mal, né? Porque muitas vezes a gente fala as coisas da boca para fora, né? Com uma outra oportunidade eu escutei de um mentor, né? Suas palavras são muito bonitas, mas você precisa praticá-las mais, né? Querendo dizer o quê? Que eu tenho que honrar as verdades com a prática, né? E não só ficar na teoria, né? E nós percebemos que, assim como nós cuidamos do nosso corpo, né? Nós tomamos banho, alimentamos esse corpo, temos que exercitar esse corpo, né? Nós também devemos tomar conta das questões da alma, né? De procurar ser o melhor possível, né? Pagar o mal com o bem e por aí vai. Fácil nunca é, né? E eu vejo que por mim eu já causei assim muitas agressões ao meu próprio corpo.
mas nesses últimos anos eu tenho feito um esforço para, com pequenas condutas, né, tentar reequilibrar, né? Quem sabe eu chego no final meio empatado ali, meio no 0-0, né? Ali nos pênaltis, né? Então, a gente deve cuidar, né, de agredir o nosso corpo, de não agredi-lo, porque, inclusive, essas agressões vão marcar, né, o nosso perispírito, né? E nós estamos falando de perispírito, às vezes a gente escuta falar, né? Ah, fulano fumou trocentos anos, né? Morreu com 90 e talalá. E que diferença faz se ele fumou, bebeu? Mas nós sabemos que todas as nossas agressões, né, ao nosso corpo físico, elas acabam sendo impressas no nosso corpo espiritual, que é o nosso perispírito. Então, nesse exemplo, alguém que fumou bastante, mesmo tendo levado uma vida extensa, né, tendo sido longevo, ele pode, numa próxima encarnação, vir com problemas de pulmão, justamente porque ele não cuidou bem, né, do seu corpo físico, né? Então, é isso. Comentários finais? Então, Fred, como já disse anteriormente, é algo que vou usar nas suas preleções, né, em outros lugares. Tá? Nós somos depositários desses corpos, certo? E quando nós voltarmos ao plano espiritual, nós vamos ter que dar conta do bom ou mau uso desse veículo que Deus nos confiou, não é? Portanto, nós temos que ficar bem atentos ao que nós temos feito, o que nós fazemos, não é? As nossas atitudes, as nossas intemperanças até. É, e aguardemos, né? A misericórdia de Deus para todos nós, para esse planeta problemático que nós habitamos, não, meu irmão? Obrigado. Aristóteles dizia que a virtude está no meio, né? Essa frase eu me apaixonei assim que eu a ouvi. E é muito verdade, né? A gente tem que buscar o meio termo em tudo que a gente faz, né? Na comida, nas coisas que a gente faz, até no exercício físico, né? Exercício demais também não é bom. Então, o corpo, ele nos ensina a ter essa temperança, né? Ainda mais quando a gente já não é mais tão jovem, né? Aí, o que você faz aos 20 você não sente, né? Mas mais tarde você acaba colhendo esses frutos, né? Mas geralmente mais amargos, porque a gente só dá valor à saúde quando ou a gente não tem mais, ou a gente percebe que ela está ameaçada, ou que, né, temos algum problema que não mais se solucionará nessa encarnação, né? Então, eu tenho 2 hernias de disco que foram frutos do meu período de querer ser super-homem da academia, né? É o final da estupidez dos 20 para os 30, e que daí, quando você tem 50, você olha para trás e fala, bom, isso eu não posso mais mudar. Agora eu tenho que continuar me cuidando, né? Comentários finais para a gente ir para as vibrações? Então, Fred, eu recomendo para o senhor comprar um saco de boxe e fazer seu treinamento aí. Eu costumo fazer isso. É muito bom. E a gente falando sobre honestidade, sobre as atitudes do ser humano, né, que deveriam ser corriqueiras, fraternidade, honestidade, cumprimento de dever, né, tentar a todas as procurar um autocontrole, né, para a gente pelo menos se esforçar para conviver com pares, né. E eu me lembrei de uma frase
um ensinamento de Charles Dickens, um escritor inglês, quando ele fala, desunidade, encarará fria e firmemente a própria honestidade, em plena luz do dia, sem que houver algum proveito a tirar. Então, o que nós podemos depreender disso? Não é que o ser humano, hoje em dia, ele está buscando a todo custo, né, uma evolução material, né? Ele é inconsequente, né? Ele não analisa o que pode acontecer no futuro. Não, a gente vê muito isso acontecer, inclusive na vamos procurar reprimir certas tendências é, prejudiciais, né? Porque o nosso futuro depende muito do nosso comportamento, nosso bom comportamento, não, meu irmão? Sem dúvida. Obrigado pelas palavras, Rubem. Vamos então passar à última parte do nosso evangelho, que é a parte das vibrações. Vamos agradecer a Jesus por estarmos aqui reunidos em nome dele, aprendendo tanto quanto aqueles que aqui foram trazidos para ouvir essas palavras pela espiritualidade maior, que preparou o ambiente das nossas casas com tanto carinho, com tanta abnegação, retirando todos os miasmas, todas as construções negativas que aqui de alguma forma nós permitimos que se instalassem, né, pelos nossos pensamentos negativos, que nós ainda temos dificuldades para controlá-los, né? Então, elevando os pensamentos ao Cristo, vamos pedir a Ele que ampare todos aqueles que estão em sofrimento, principalmente os nossos irmãos desencarnados, e dentre estes aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Verena, o Elias, o Charles, o Fred, a Juliana e tantos outros, e que você que nos assiste possa pensar naquelas pessoas que também você sabe que, infelizmente, tomaram o caminho do suicídio. E peçamos também pelos encarnados em sofrimento. E dentre estes, aqueles que sofrem obsessões cruéis, mas que nós sabemos que não existe sofrimento que não tenha a sua justiça na vontade de Deus. Pois entre obsidiado e obsessor existe uma ligação. Geralmente, os obsessores são aqueles que foram feridos nas suas mais caras afeições. E, infelizmente, não conseguiram perdoar aqueles que os ofenderam. Então, vamos pedir a Jesus que ampare ambos para que haja reconciliação. E que agora cada um de nós possa pensar naquelas pessoas que lhe vêm à mente neste momento. Que todas essas pessoas que vieram à nossa mente sejam amparadas. Peçamos também a Jesus que ampare todos os homens e mulheres que detêm o poder na terra, que eles possam restabelecer a paz no mundo, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vivemos ainda pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, bem como os irmãos que fazem o bem sem ostentação. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem a nossa missão, que é a co-construção do mundo de regeneração, que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências.
e fazer aquilo que achamos mais difícil. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos os que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem no que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre, ilumine nossos caminhos, a humanidade toda. Amém. Boa noite.